Bem-vindo ao canal Inteligência Computacional, eu sou o Gilson. Curta esse vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de processamento de dados, né? Data Processing, falar um pouco de ETL, CDC e Dataflow, né? Focando aí nos conceitos, nas diferenças entre eles, ok? Então, aqui é um slide que está resumindo bem, né, o que é o ETL, o que é o CDC, o que é o Dataflow. E o ETL é um conceito de processamento de dados em camadas, né, onde primeiro a gente extrai, depois a gente transforma, depois faz o carregamento desse dado no sistema de destino, né, e é uma base aí fundamental para a integração de dados, né. Então a gente precisa primeiro sempre extrair os dados, né, conseguir transformar esses dados em um formato utilizável e depois carregar ele no sistema de destino. Change Data Capture é uma ferramenta, né, que permite verificação da integridade dos nossos dados, né. Ela captura mudanças feitas em tempo real, né. Então ela consegue capturar mudanças e operações, né, como insert, delete e update. Então imagine que você tem uma tabela lá, você começa a inserir informação nessa tabela, né? Então tanto inserir como deletar a informação ou fazer a atualização de alguma linha, ela vai conseguir capturar toda essa alteração que você fizer numa tabela e vai conseguir com isso ter alguns tipos de otimização, né? E o Dataflow é um conceito de processamento de dados versátil, né, que ele suporta, na verdade, tanto o processamento de dados em lotes, que a gente chama de batch, como em fluxo, né? E é um conceito assim, muito completo, né? E integra aí diversas necessidades de processamento de dados, né? Nenhum desses conceitos eles são concorrentes entre si, né? Esses conceitos eles na verdade são complementares, né? Então o ETL é a maneira como nós operamos os dados dentro de um data lake, ou dentro de um projeto de analytics no geral. Change Data Capture é uma coisa mais relacionada com o sistema transacional, ou seja, quando a gente está alimentando uma base, né? Então fazer a captura dessas mudanças de dados. E o Dataflow, na verdade, é se a gente vai operar, né, esses dados, como que a gente vai operar esses dados, se é em fluxo, né, ou se é em batch, né? Inclusive a Google Cloud tem uma ferramenta chamada Dataflow, né? E dentro dessa ferramenta a gente pode abordar esses conceitos de fluxo, que seria streaming, né, ou processamento em batch. Bom, já que a gente falou de todos esses conceitos, né, agora a gente vai começar a detalhar mais sobre cada um deles, né, começando com ETL. Então, a ideia do extract, transform and load, né, ou extrair, transformar e carregar, ela é bem antiga, né, ela vem lá do Data Warehouse, e ela é uma maneira de otimizar e aproveitar, né, reaproveitar as coisas, né. Então, ela dá uma otimizada no processo, né, de execução de dados. Então, imagina que você tem que fazer uma transformação sempre, é como se ela fosse como se você estivesse fazendo uma função na programação, né? É meio que tentar diminuir a complexidade, criando etapas intermediárias de processamento com regras, né, bem específicas, né? Então, na fase lá da extração, o ETL se refere principalmente ao processo de coleta, né, e recuperação de dados brutos que pode vir de diversas fontes, né? Então, bancos de dados, pode ser arquivos, aplicativos, APIs e outras maneiras, né? Inclusive, por exemplo, a gente poderia fazer uma, uma extração de uma API e, por exemplo, alimentar o nosso Data Lake ou o nosso próprio banco de dados com informações sobre o dólar, né, diariamente ou mensalmente, né? Então seria interessante, por exemplo, fazer uma aplicação que faz essa extração. Uma vez que, imagina, ainda dentro desse conceito, a gente tenha extraído essa informação, a gente vai transformar muitas vezes os dados da API, ela pode vir no formato JSON,
no formato semi-estruturado, né? Então, dependendo de como nós extraímos dados, a gente já, de certa forma, poderia estruturar esses dados, né? A gente vai ver que os dados estruturados eles são muito bons para fazer extração, né? E a dificuldade maior talvez seja na questão de extrair dados não estruturados que vêm de APIs ou de bancos no SQL, por exemplo, né? A gente tem que fazer a extração, depois transformar, né? Inclusive a gente pode ter uma etapa intermediária, né? Uma arquitetura de staging, onde a gente consegue colocar os arquivos, né, que não vêm no formato estruturado, para numa camada bruta, né, ainda com os dados brutos, porém estruturados, né. Então tudo depende de como funciona a arquitetura desse data lake, desse data warehouse, ok? E aí na fase da transformação a gente vai converter, por exemplo, tipos de dados, nomenclaturas, manipular esses dados brutos, né? E a gente vai transformar esses dados em dados consumíveis, dados utilizáveis, né? Que a gente considera adequado para análise, né? Relatórios ou carregamento do sistema de destino, né? Então a ideia do load ali é carregar depois, mas inclusive a gente pode usar os dados transformados já nesse conceito. Inclusive a camada de transformação ela pode ser mais de uma camada, né? Eu vou abordar isso em uma aula específica só na maneira como a gente organiza um data warehouse, um data lake. Mas a gente pode ter, por exemplo, camada raw, que seria a camada de extração, camada Trusted, que seria uma primeira transformação, onde a gente pode fazer a deduplicação de dados, né, e padronizar a nomenclatura, depois aplicar as regras, né, em uma camada Refined, e compor esses dados, né, Refined ou Enriched, né, também tem essa maneira de trabalhar, e disponibilizar numa camada ali, Modeling, né, ou Evaluated, que é para o carregamento especificamente, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre arquitetura e padronização de Data Lake, né? E aí a fase do carregamento, como eu já falei, é a etapa final, né, em que os dados transformados eles são inseridos no sistema de destino, né? Geralmente é um data warehouse, um banco de dados, né, ou alguma instância de armazenamento aí. Essa parte de carregamento de dados ela é muito relativa ao uso. Por exemplo, se eu usar esse dado dentro de um data warehouse como o Athena ou o BigQuery, né, o próprio dado transformado ele já vai ser salvo no sistema de destino. Mas quando eu faço, por exemplo, começa a consumir do BI, né, esse load, esse carregamento, né, ele começa a necessitar que eu carregue esse dado para dentro do sistema. Por exemplo, ClickSense, o Power BI, né? Então, o ClickSense e o Power BI, eles trabalham com uma engine, né, que permite com que o dado ele fique armazenado em um formato específico, né? Porém, também existe outro formato que é o formato de consulta, que muitas vezes elimina essa necessidade do load, né? E um dos casos que opera desse jeito seria o Looker Studio, né? Então, para otimizar um pouco as consultas, eles trabalham com cache, porém, na sua operação normal, é como se ele fizesse uma consulta dentro do sistema de analytics cada vez que seja necessário filtrar algum tipo de coisa, né? Então, tem essas diferenças aí entre as maneiras como a gente armazena as coisas. Então, vou falar um pouquinho sobre o Change Data Capture. Então, a gente falou sobre o ETL, né? E agora a gente vai falar sobre qual a utilidade, né, de capturar essas mudanças de dados, né? Então, a primeira utilidade é a gente gerar um log de alterações, né, de dados. E esse log ele pode ser restaurado em qualquer versão. Ou seja, uma vez eu tendo o log do meu seria o histórico da minha tabela, eu, por exemplo, consigo gerar
versões históricas dessa tabela. Por exemplo, poderia gerar a versão do dia de ontem, a versão do dia de hoje e restaurar para qualquer uma das versões, né, que eu queira, né? Então, a principal ideia é capturar essas mudanças, né, registrando essas modificações. Então, geralmente, os tipos de mudança que são capturadas são a inserção, a atualização, né, e a exclusão. E elas vêm junto com um carimbo de data-hora, né, dos dados afetados, e esse carimbo ele permite reconstruir todo esse histórico, né? Então, a ideia é que a gente possa realmente reconstruir esse histórico. Ah, isso parece ser muito vantajoso, só que ele precisa acontecer em um formato específico que aumenta um pouco a complexidade do sistema, né? E pode levar a outros tipos de complexidade também, né? E alguns tipos de manutenção. Então, o Change Data Capture é uma ferramenta, né, de observabilidade, de certa forma, porém, ele nem sempre é tão simples de ser utilizado, né? Existe uma complexidade associada a ele. Ferramenta, por exemplo, da Google Cloud para fazer CDC, né? Seria o Data Stream, né? A gente vai fazer uma aula específica só mostrando como fazer essas capturas, né? E qual a utilidade delas, né? Na verdade, a utilidade é esse segundo tópico em que a gente precisa sincronizar a fonte de dados, né? Então, uma vez que a gente percebe essa mudança, né, que o CDC percebe essa mudança, ele pode replicar o conjunto de dados inteiros, né? Então, essas mudanças que houveram. Então, o CDC ele pode otimizar o processo de replicação de dados, né? Reduzindo, por exemplo, a carga de sistemas e os recursos de rede. Imagina que a gente precisa de uma tabela atualizada no sistema, né, como se a gente estivesse fazendo uma replicação. Em vez de a gente transferir toda a tabela e todo o histórico a todo momento, a gente só transfere os incrementos nesse caso, né? Sobre cargas incrementais, também existem outras formas de fazer, né? A gente pode falar. O CDC é uma ferramenta específica, né, para observar, e ele observa a nível de registro, né, cada modificação. Por isso que ele é tão robusto, mas como eu disse, tem uma complexidade associada. E a ideia é que ele sirva para sincronizar rapidamente, responsivamente, né, porque é possível reconstruir todo o histórico da tabela. Então o CDC ele tem bastante utilidade nesses quesitos, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o Dataflow. Dataflow, na verdade, é um conceito, como eu falei, de processamento que a gente pode usar como batch processing ou streaming, né? O batch seria o processamento em lotes, é como se eu fizesse um pedaço e enviasse. Imagina se eu tenho uma encomenda, né? Eu pego, coloco essa encomenda, né, para ser enviada, ela vai chegar ao destino. Então é como se cada pedaço da informação, né, cada parte da informação, ele saísse, né, em lotes de um sistema de destino, né, de uma maneira bem específica, né, de um sistema de origem, chegasse a um sistema de destino, né. Então a ideia aqui que em vez da gente lidar com eventos individuais, a gente está operando em grupo de elementos, como se fossem pacotes mesmo. Você poderia enxergar como pacotes ou até como pacotes dentro de transportes, como carros, né, ou caminhões ou trens, né? Depende da questão do lote, do tamanho de lote, como a gente vai processar, né? Aí entra nas questões de estratégia de processamento de carga incremental. E o streaming, né? A gente chama bastante a questão dos dados de pipeline, né? Que é tipo um encanamento em que o dado sai de um lugar e chega no outro, né? Mas o streaming, na verdade, é o que reflete melhor esse conceito, né? Porque é como se você criasse realmente um fluxo, né? Que as coisas elas são processadas à medida que chegam. E isso aqui é ótimo, né? É um modo ideal para gerir cenários, né, em que os dados são gerados continuamente, né, e a gente precisa monitorar e observar, né, e tomar ações imediatas para cada tipo de processamento que chega, né. Então o streaming ele faz, por exemplo, se a gente fosse pegar o caso das plataformas, né, de vídeo,
YouTube, por exemplo, a gente poderia falar que eu gravar um vídeo, subir esse vídeo, né? Seria um batch processing, ou seja, eu estou pegando um lote de processamento e mandando. E o streaming é mesmo quando eu faço uma live, um ao vivo, né, em que eu vou transmitindo e à medida que eu transmito, o dado chega, né, até a pessoa, né? Então acho que esse é um bom exemplo para a gente pensar. Casos de uso do ETL, CDC e Dataflow. Então, a ideia aqui é que eles não são concorrentes, né? Então, casos de uso do ETL. O ETL é muito importante quando a gente precisa de dados de diferentes fontes de informação, né? E de diferentes tipos, né? E a gente precisa extrair insights, precisa fazer análises, né? A gente precisa armazenar, a gente precisa enriquecer uma base de dados, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar a informação do IBGE e a minha informação de vendas, né? E fazer vários cruzamentos, aplicar, né, regras, né? Regras de pool de vendas. Então, enfim, tem uma série de coisas, né? Em que o ETL ele é útil, principalmente pela lógica de camadas e facilita a gestão da complexidade do analytics, né? E dessas diversas fontes de dados. O Change Data Capture, como eu falei, ele pode estar muito associado ao Data Flow, mas não somente, né? Mas a ideia é que quando tem um sistema que opera, vamos dizer assim, em tempo real, né? Que precisa de... Eu preciso... A cada evento que eu tenho, por exemplo, cada clique no site, eu gero um evento, né? E tal, eu preciso utilizar esse Change Data Capture para conseguir sincronizar melhor as minhas fontes de informação, né? Principalmente bases transacionais aí. E aí a gente vai ali para o Data Flow, né? Então imagina que eu poderia usar um Change Data Capture com um Data Flow, né? Ou seja, eu estou processando em streaming, então a cada registro que chega eu estou processando e acabo, né, aplicando o ETL, né? Então o ETL seria o conceito, né, de camada de processamento, né, enfim, né? O Change Data Capture ele faz principalmente a origem ter uma baixa latência, né? Então posso ter esse sistema, essas informações mais atualizadas possível. O Data Flow seria a ferramenta, né, o conceito de processamento de dados que pega esses dados do sistema de origem e podem aplicar esse ETL aí até um destino final, né? Então todos esses conceitos não são concorrentes e não necessariamente eles precisam ser aplicados juntos, né? Mas já deu para perceber, se eles forem aplicados juntos, existe uma grande chance da aplicação, né, de tudo que a gente faz ela ter uma baixa latência, uma baixa volatilidade, né, e uma segurança boa, né? Segurança do ponto de vista de processamento de informação, de garantir que eu consiga, né? Então, se tem tanto de integridade de dados quanto de persistência, enfim, todos aqueles conceitos que a gente vai falar mais para frente na questão do Data Lake e nas questões de plataformas analíticas. E você que chegou até o final, por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Muito obrigado.